A Lei da Acessibilidade, aprovada o ano passado, visa promover o direito total de todos os indivíduos portadores de deficiência acederem aos espaços sem nenhum tipo de barreira. Estas escadas representam apenas um dos empecilhos a enfrentar pelos portadores de deficiência. O preconceito e a dificuldade no acesso ao emprego complementam os constrangimentos diários. A meu ver, não é a maioria ainda. Nestes 2 últimos anos, a maior parte das infraestruturas que têm sido concebidas já contemplam, de facto, mas ainda não é a maioria. E a questão até que se trata não é só das infraestruturas. Isto passa também por uma questão de consciência ao nível do cidadão. Por exemplo, um cadeirante que queira locomover-se de um local para o outro por meio de transporte, como é que o fará? Por exemplo, os nossos transportes públicos e privados, por exemplo. Então, é uma das questões que também merece a máxima atenção. Os portadores têm muitas dificuldades, desde já o preconceito, que dificulta, enfim, descriminaliza e até os afasta de certas atividades. Mas será que a famosa frase inclusão social já é uma realidade? Não tanto, porque nós ainda vemos muitos estabelecimentos sem parques de estacionamentos reservados para as pessoas portadoras de deficiência, no aeroporto e em outras áreas. Também o parque de estacionamento para as pessoas portadoras de deficiência é exíguo. Portanto, seria necessário muito mais e também uma educação da população no sentido de ter mais sensibilidade em relação às pessoas portadoras de deficiência. A questão do emprego também é muito importante. Falando da inclusão social, a meu ver, ainda não acontece como o esperado, atendendo o facto de que, na maior parte das vezes, os portadores de deficiência não conseguem, por exemplo, ter acesso a um emprego. Isto também belisca de que maneira a própria inclusão social do indivíduo. Como alcançá-la? Criar políticas para que essas pessoas sejam incluídas na sociedade. Fazer um acordo com as entidades empregadoras para que, pelo menos, uma percentagem de trabalhadores admitidos sejam deficientes, mas deficientes com grande capacidade técnica. Nas candidaturas, nos concursos públicos, devia haver uma cota para essas pessoas portadoras de deficiência. Nós, enquanto seres humanos completos e que geremos naturalmente algumas empresas, questões de chefia por ali para o emprego, temos que considerá-las de facto como pessoas também íntegras fisicamente e tenham capacidade para exercer qualquer tipo de emprego. Trata-se de uma questão de banir o preconceito, o estigma que ainda existe e todos nós unirmos-nos no sentido de fazer com que olhemos um portador de deficiência como um ser humano normal, como cada um de nós, e ser efetiva a sua inclusão na sociedade. É uma questão de princípio, é uma questão de cidadania até certo ponto. A direção da Associação Nacional dos Deficientes Angolanos, ANDA, referiu que controla mais de 49 mil portadores de deficiência, cuja situação ainda é preocupante, mas estão a lutar para a implementação efetiva da lei, bem como a sua divulgação.